Boa tarde, tudo bem? Estamos dando início aqui, mais uma vez, à live do Seno. Hoje, domingo, 9 de outubro de 2022. Um abraço a todos vocês que chegam, a todos vocês que chegarão. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem e eu gostaria que vocês me dissessem: o som tá bom? A imagem está boa? Eu vou fazer o meu teste aqui, mas gostaria que vocês me dissessem se está tudo certo aí para vocês também, tá certo? O som e a imagem, se está tudo funcionando tranquilamente. Deixa eu procurar aqui, porque eu vou ouvir se está tudo certinho, tá bom? Boa tarde, Luzimar, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu ver aqui no meu teste do Seno se estamos ok. Olha, o som tá bom, a imagem tá boa. Boa tarde, Aldenora. Tudo bem, querida? Então estamos dando início agora à live aqui. Deixa eu baixar o meu som. Deixa eu baixar o meu som para não me atrapalhar. Muito bem, irmão. Som e imagem ótimos. Que maravilha. Muito bem. Obrigado, Aldenora. Obrigado, Luiz, também, por conta da informação sobre o som. Nós vamos dar início ao trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade que o Centro 9 de Outubro nos proporciona, nos propicia, né? No dia de hoje, um dia especial também, né? Então, esse dia, 9 de outubro, para os espíritas é um livro, um dia importante, né? Deixa eu só pegar meu evangelho aqui, tá? Para a gente falar aqui rapidamente. Opa, cadê? Vamos lá. Deixa eu abrir meu evangelho aqui no computador, tá, gente? Por isso que eu estou puxando aqui e vendo aqui o meu evangelho, para ficar mais fácil, né? Para poder, quando eu for fazer aqui, eu poder fazer com mais tranquilidade aqui para fazer o nosso trabalho na noite de hoje, né? Para ficar muito mais fácil o nosso trabalho, o nosso tema. Então hoje, né, é 9 de outubro, me corrijam se eu estiver errado, né? Comemora-se, relembra-se o Auto de Fé de Barcelona, né, um ato da queima, né? Da queima dos 300 livros que foram enviados por Kardec à Espanha, e ali foi mandado queimar em praça pública os 300 livros para não dar espaço à propagação do espiritismo. Mas foi pior, porque a partir do momento que queimou-se aquilo que as pessoas não conheciam, elas ficaram mais curiosas e mais interessadas, e aí aumentou mais a curiosidade e a necessidade de ampliar, de conhecer que doutrina era aquela. E disse a tradição, né, que a fogueira queimando e algumas pessoas se arriscando a pegar os livros para ver do que se tratava, porque se estava queimando, era alguma coisa muito importante aquilo naquele dia. E hoje também é o aniversário, né, de nascimento de Djalma Montenegro de Farias, exatamente, mentor espiritual do Seno. Eram as duas datas que nós íamos falar aqui, a Aldenora colocou para a gente também. Eu vou até deixar aqui fixado para a gente ver e relembrar, né? Hoje é o aniversário de reencarnação de Djalma Montenegro de Farias. Então, eu estou muito feliz nessa data, porque é uma data especial, né? Para a gente falar da temática, principalmente da temática
sobre a pacificação. Bem-aventurados, né? Os pacificadores. A ideia é exatamente essa, a gente falar desses pacificadores, da pacificação e da mensagem de Jesus. Para começar o trabalho, vamos fazer o que sempre os espíritas fazem no início de todo o trabalho, porque é a regra, é a norma, né? É o que se estabeleceu como princípio, que é exatamente a prece de início. Ah, Léo, mas é uma regra, é uma norma, é um ritual, é uma forma de nós fazermos a conexão dentro do princípio da ideia de religião, do sentimento de religiosidade espírita. Então, Allan Kardec propõe sempre que se comece, né, uma reunião, se faça a prece inicial, uma oração. No caso, quando ele fazia as evocações, ele dizia sempre em nome de Deus, não é? Ele evocava em nome de Deus que o espírito X ou Y, ou que o espírito possa vir. Então é importante que no começo dos trabalhos espíritas nós coloquemos a prece inicial para que possamos entrar nessa sintonia, nessa harmonia com o espiritual, com o divino, né? Com Deus. A Aldenora está dizendo que hoje comemoramos 122 anos desde a reencarnação de Djalma Montenegro de Farias. 122 anos, olha que maravilha. Então, meus amigos, vamos fazer a prece inicial, a prece para entrar nessa sintonia com o mais alto. De novo, agradecendo mais uma vez ao Djalma Montenegro de Farias, ao Seno, ao 9 de outubro, né? A oportunidade de estarmos aqui. Fizemos muitas visitas lá, fizemos seminários também já no Seno. E live aqui, eu acho que essa é a segunda que a gente está fazendo, durante a pandemia. Eu agradeço sempre porque tenho um carinho grande por Aldenora, pelas pessoas lá do Seno e dos trabalhos que são realizados sempre empenhados na divulgação da doutrina espírita, na divulgação dos livros espíritas, na divulgação das campanhas, junto com a Federação Espírita Pernambucana, junto com a Federação Espírita Brasileira, de todas as instituições que compõem, que colaboram, que cooperam, né, entre todos com o desenvolvimento da doutrina espírita. Mais uma vez agradecemos a oportunidade e vamos fazer a prece, tá bom? Vamos orar, vamos concentrar-nos no interesse maior do bem pela coletividade espírita, pela humanidade inteira, pela paz. Dizer, Jesus, mestre bom e amigo, te agradecemos sempre, 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 Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, nos encontrando virtualmente, mas sempre nos encontrando mentalmente com os corações, para abrandar em nossa mente e nossa alma as dores, as angústias, os desesperos e a violência que toma conta de nós muitas vezes. Ajuda, Senhor, para que nesses poucos momentos que estamos juntos, possamos fazer dele momentos nobres, dignos exatamente da Tua presença. Seja o Teu amor conosco, Senhor, na presença desses bons espíritos sempre presentes. Que Teu amor, que Tua luz esteja em nossos corações e nossos caminhos. Hoje, agora e sempre, que Deus nos abençoe. Então vamos lá, boa tarde, Charles. Deixa eu dar um alô aqui para vocês que estão chegando. Charles Moraes, Francisco Augusto, Aldenora que está com a gente, Luiz Manuel, Cristina Tereza. Deus abençoe a todos vocês nessa tarde, nessa oportunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos logo no comecinho, no capítulo 9, Allan Kardec vai escrever para fazer a sua tradução, a sua interpretação. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Olha que interessante. Depois está lá no Mateus, no capítulo 5 e no versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus no 5 e 9. Se nós pegarmos o texto, né,
de Mateus, na Bíblia, né, no Evangelho, nós vamos ver que esse texto ele faz parte do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, disse assim lá no Evangelho de Mateus: e vendo Jesus, ou Jesus vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Que são os bem-aventurados, né? São aqueles que têm ventura, que para eles a aventura, a paz, a conquista, aqueles que têm a condição de paz na própria alma, no próprio coração, que estão alegres, porque a bem-aventurança é a alegria. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou pelo espírito, dependendo da tradução, porque deles é o reino dos céus. Porque aqueles que estão alegres, estão com o espírito puro, o espírito de pureza, o espírito de simplicidade, os espíritos simples, no sentido da palavra, de que essa simplicidade tem a ver com essa relação de espiritualidade, eles herdarão o reino dos céus, a liberdade espiritual, diríamos nós, os espíritas. Mas ele continua no 4, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, ou os que estão tristes, como tem outras versões, ou bem-aventurados os que sofrem, porque tudo isso está relacionado, choro, tristeza, alegria, angústia, está tudo relacionado. E ele vai dizer, porque eles serão consolados, né? Os tristes, os que estão sofrendo, porque esse sofrimento deles é relacionado ao seu entendimento do próprio esforço, sacrifício que eles fazem pelo bem, pela justiça, pela verdade. Esses serão consolados, não serão todos, porque muitos choram, muitos sofrem, muitos estão tristes, mas pelas angústias do próprio ego, da própria vaidade, do próprio eu menor, né? Para poder pedir amparo e socorro por autopiedade, porque as suas necessidades imediatas e subalternas não foram atendidas. Então, esse sofre. Mas não é esse que Jesus fala, mas aqueles que sofrem pelo esforço que fazem para poder vencer o próprio mal em si mesmo e também fazem por poder conquistar e sofrem porque querem mostrar a verdade, a justiça, o amor e o zelo ao bem. Então, esses serão consolados. E no versículo 5 ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que interessante. Porque ele não propõe para os mansos, ele não propõe os céus, ele propõe a terra para os mansos. Engraçado, né? E já percebeu que na terra só os violentos que estão tentando conquistar a terra? Aqueles que propõem a guerra, a destruição, a conquista pela força, pela violência. Eles acreditam nisso, eles acreditam que conquistarão a terra pela violência, eles acreditam que conquistarão a terra pela força, pela espada. E é muito engraçado que Jesus diz: os mansos herdarão a terra. E a gente fica imaginando como os mansos herdarão a terra se sua proposta é uma proposta de paz, é uma proposta de liberdade social, de liberdade humana, de liberdade espiritual, onde todos possam ter essa possibilidade de viver essa própria paz e essa mansidão. Ele próprio foi manso. Ele até diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É num texto que ele vai dizer: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim,
ele diz assim: pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que interessante. Então, Jesus está dando uma proposta de paz, de tranquilidade, de fardo, porque ele fala do fardo, né? Ele diz que tem um fardo aí para ser carregado, mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus está propondo que aqueles que herdarão a terra são exatamente aqueles que são humildes de coração e são mansos, são simples. E aí a gente vê que os homens querem a guerra, propõem o armamento, propõem a bomba, propõem a destruição, propõem o conflito. E ele diz: quem herdará a terra é aqueles que não têm conflito. E a gente fica imaginando que poder é esse que o amor tem. Que poder é esse que a vida tem? Que poder é esse que tem que vai fazer com que as coisas, mesmo com sua força, não destrua, não mate, não tenha esse propósito? E a gente lembra de Humberto Holden. Humberto Holden, escritor, espiritualista, e ele diz assim: o sol é o maior poder do nosso sistema. Tanto é que o sistema nosso, para nós aqui da Terra, é chamado de sistema solar. O Sol tem um poder tão grande, essa bola de fogo suspensa no ar, suspensa no universo, tem uma energia tão grande que dele surge a vida aqui na Terra. Se o Sol se apagasse, nós seríamos destruídos aqui no planeta Terra. Porque para o nosso sistema, o Sol é muito importante. Ele é o produtor dessa vida. Então, tudo a energia do Sol faz com que a vida surja aqui no planeta. Inclusive, nós temos muita necessidade, porque fazemos parte da natureza e da vida, temos muita necessidade desse Sol que produz essa vida. O Sol que faz nascer as plantas, não é? Que aquece a terra para poder criar o ambiente adequado para que a planta surja. Também em nós ele produz os elementos necessários para a manutenção e produção da vida. O Sol, na sua temperatura, que é impossível chegar perto dele, com a nossa matéria, ele produz vida aqui no planeta. Veja a maior força, mexido 10 centímetros, se o Sol se mexer do lugar, talvez o planeta todo se destrua aqui na Terra. Tá vendo? De tanto poder que o Sol tem. A sua luz, se ela for a temperatura aumentada em determinada quantidade de graus, ela pode matar, ela mata inclusive algumas pessoas, por conta da exposição ao Sol. E o indivíduo pode morrer com a temperatura. Se ele descesse um pouquinho mais, vamos chamar de descer, né? Aqui, vamos para a gente ficar, para ser didático, né? Para descer. Vamos imaginar que o Sol esteja em cima e nós estamos embaixo e o Sol descesse. Isso é só uma didática, tá, gente? Porque o Sol está estático. A Terra gira em torno do Sol. Pelo amor de Deus, viu, gente? A Terra é cilíndrica, é oval, né? É redonda e gira em torno do Sol, pelo amor de Deus. Está girando a uma velocidade de mais de 180 mil quilômetros por hora. Nós estamos aqui numa velocidade, é uma espaçonave em super velocidade aqui, tá? Se a Terra freasse, acabava-se tudo também. Então, a Terra é redonda, gira em torno do Sol. Isso já está provado. Quem sai daqui nas naves já viu, já fotografou, e é isso mesmo. E o que é que acontece? A gente está, quando a gente fala em cima ou embaixo, é só uma referência superficial nossa, uma referência terrestre, né? Porque a gente não sabe o que é em cima, o que é embaixo, o que é norte, o que é sul. Porque o espaço infinito, o universo, ele é amplo, ele não tem uma ponta para a gente dizer aquilo é o norte, aquilo é o sul, é simplesmente espaço. Mas quando a gente diz o Sol baixar um pouquinho, a gente está dizendo que se movesse o Sol, haveria talvez uma catástrofe aqui no planeta Terra e boa parte do planeta morreria, se não todo o planeta. Mas veja que essa força, esse poder do Sol, lembre agora de uma flor.
quando o sol da manhã bate na flor linda, ali a sutileza de uma pétala de uma flor. Com todo o poder que o sol tem, com toda a capacidade destruidora que o sol tem, o sol abraça a flor. Ele beija a flor. Ele dá à flor todo o seu amor, mesmo sendo o elemento mais poderoso do nosso sistema para o nosso planeta. Ele acolhe a flor com sua doçura. Ele acolhe a flor com seu zelo. A sua força, ela não consegue ser uma força destruidora, e sim uma força de vida. Então, suavemente, o sol abraça a flor, o caule, os espinhos, as folhas, a terra, com todo esse amor. Para a gente entender, quando Jesus disse que os mansos herdarão a terra, é que a força da mansidão, mesmo que o indivíduo seja muito forte fisicamente, mas só com a doçura que conquistaremos as pessoas e a própria humanidade. Não há violência contra a flor. Não há agressão, não há tomada, não há usurpação. Ele apenas absorve a flor em si mesmo. Assim como Deus nos absorve, porque nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. Deus é, não é? Deus é. A gente quer sempre explicação: o que é Deus? É homem, quem é Deus? O que? Onde Deus está? Aqui, acolá. É uma bobagem nossa. Deus é. Esse Deus que ensinaram para nós não existe. Mas o Deus, a fonte da vida, a madre da criação, o útero divino que deu a nós a possibilidade da vida, é. Simplesmente. E nós estamos nesse divino. Só isso. Assim como o sol absorve com amor a terra, com as plantas, com pacificação, sem estupro, sem violência, assim serão aqueles que herdarão a terra, sem violência, sem agressão. Ninguém toma o que não é seu, porque tudo que não é meu, eu não vou ficar com ele. Eu vou perder. Aquilo que não me pertence, eu vou perder, não tem jeito. Então, há uma proposta divina de paz, Jesus propõe. Já pararam para refletir nisso? Por que tantos homens querem a vida pela violência? Por que os homens querem tanto pela arma? Por que os homens querem tanto pela agressão? Por que a criatura humana está tão sedenta de violência o tempo inteiro, agarrado em bandeiras de poder e de ignominia, de objetividade, bandeiras que representam apenas o poder passageiro de homens e mulheres levianos? Já percebeu como nós estamos agarrados a bandeiras? E de pessoas levianas nós estamos agarrados a essas bandeiras. É a violência. Nós não conseguimos expressar o sentimento da paz pelo nosso comportamento. Porque eu posso até falar de paz aqui como espírita, numa tribuna, numa live, onde quer que eu vá, num seminário, num congresso, mas se eu não for a paz, ela não vai funcionar, porque são só palavras. Perceba que durante todo o tempo os homens querem fomentar a paz nos gabinetes. Porque nós só temos tempos de paz, armistícios. Ou a guerra ou os armistícios. O armistício é uma folga entre uma guerra e outra. A humanidade é assim até hoje. Ela diz: vamos pacificar aquele país. Aí arremessa um montão de bomba, destrói o país e diz: pacificamos o país. Não, destruíram o país. Não pacificou nada. Então, o que acontece é que só existe guerra e armistício, que é um intervalo entre uma guerra e outra. Porque os homens acham que num gabinete vão resolver o problema do seu egoísmo, de sua vaidade, da sua ideia de poder, da sua questão de que eles tomam conta das coisas do seu jeito. Porque quando você se agarra uma bandeira é porque você acredita que só do seu jeito as coisas funcionam. E não é verdadeiro isso.
E, infelizmente, mesmo com a religião, nós estamos envolvidos com essa violência, porque essa violência está em nós. Vamos lembrar aqui do nazismo na Alemanha. Era apoiado pela igreja. Que pena, não é? Vamos nos lembrar da escravidão, da escravatura, no mundo inteiro, no Brasil, apoiado pela igreja. Então veja que quantas guerras não foram apoiadas pela igreja. Muitas vezes o estandarte da igreja ia na frente. O próprio cristianismo, enquanto... Vamos lembrar da escravidão. Opa! Da escravatura. Deu um som aqui de volta para a gente. Então, o que acontece é quando a gente vai observar a história do cristianismo, ele foi forjado exatamente em cima de morte, em cima de sofrimento, em cima de violência. Então, todas as violências que a humanidade tem passado são contrárias à mensagem de Jesus. Então, se o cristianismo não propõe a paz em qualquer circunstância, se ele não está proposto a levar a bandeira da paz, vamos dizer aqui a bandeira branca da paz, ele está incorrendo num grande erro na sua proposta de transformação da humanidade. Então, Jesus, quando ele propõe que a paz, os mansos herdarão a terra, quando ele propõe que seremos herdeiros, aqueles, claro, eu estou colocando aqui seremos, aqueles que sejamos pacificadores, que seremos mansos, não violentos, nós precisamos entender isso. Então, quando os homens, dentro dos seus gabinetes, hasteiam suas bandeiras de violência, com filosofias perversas e violentas, em qualquer instância, em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer sentido, mesmo dizendo que é para buscar a paz, ele está fomentando a mentira. É uma grande mentira. Qualquer proposta que seja, qualquer uma que seja, na humanidade, de violência para dominar outro povo, é contrária à mensagem de Jesus. Qualquer uma. Não tem jeito, gente. Qualquer uma proposta. É uma forma da gente querer apaziguar a consciência. Veja, quando os ditadores se levantaram nas grandes sociedades, o povo aplaudiu os ditadores. O povo aceitou que com a violência se perseguissem pessoas. Quando o nazismo, e eu estou citando o nazismo aqui, podia citar qualquer outro, surgiu na perseguição aos judeus, aos negros, aos homossexuais, e tem o aval do cristianismo vigente no momento, quando padres, pastores, a comunidade cristã fechou os olhos, calou-se, só uma meia dúzia de pessoas sérias se levantaram, eles estão dizendo assim, Jesus é assim, violento, em contraponto com aquilo que Jesus disse. Veja aqui o que o nosso irmão Denoro está dizendo, a Inquisição. Imagine uma sociedade cristã, através da tortura, através da roda, através do óleo fervente, através da fogueira, julgar as pessoas por interesses particulares, políticos e religiosos. Foi isso a Inquisição. O indivíduo era obrigado a confessar aquilo que ele não fez, porque ele estava sendo torturado. Então ele confessava e era torturado, ou então ele era morto na fogueira, ou estraçalhado numa roda, ou jogado em fogo, em óleo ardente, em óleo fervente. E outras torturas absurdas que a sociedade cristã, enquanto instituição, não como Jesus, o Cristo de Deus, mas como instituição, fez com a sociedade. Como aceitar uma mensagem que seja pró-violência
quando Jesus era a mensagem da paz. Ele era a paz para a humanidade. Em todos os momentos a sua proposta foi de paz. E nós não podemos nos agarrar em filosofia nenhuma, em teologia nenhuma, em bandeira nenhuma que seja contrária à mensagem de Jesus. Quando eu vejo, às vezes, o espírita aceitar a ideia do aborto, isso é chocante para mim, porque isso é uma bandeira de violência. É uma bandeira de violência. Eu não posso admitir uma coisa dessa. Porque imagine se eu estou abortando, e diz o Livro dos Espíritos, que essa é uma proposta contra a vida. Se o indivíduo faz isso por livre e espontânea vontade, ele está cometendo um crime contra a justiça divina. Porque ele está tirando o direito à vida. Então o Livro dos Espíritos diz não. O aborto provocado é um crime contra as leis de Deus. Eu já ouvi irmãos espíritas defendendo isso. E é muito triste alguém que aceite uma bandeira dessa. Uma bandeira, mesmo que tenha outras bandeiras próximas de determinados acessos e determinadas necessidades de defesa de minorias, de justiça, nós entendemos. Mas não podemos misturar. Pegar essa bandeira e colocar no miolo e dizer não aceitamos tudo. Não. Aquilo que representa o contrário à lei divina são contrários ao que o Espiritismo propõe. Então, como aceitar isso? E não é uma posição religiosa, porque o espírita não pode dizer que é uma posição religiosa. É uma posição de conhecimento de que nós somos espíritos imortais. E nós precisamos respeitar o espírito imortal na sua necessidade de progresso espiritual. Quando eu vejo irmãos espíritas defendendo a pena de morte, eu fico horrorizado com uma coisa dessa. Porque é contrário aos princípios da doutrina espírita. Ninguém pode levantar uma bandeira de pena de morte. Ninguém pode levantar uma bandeira de que nós devemos andar armados para matar as pessoas, para se defender de bandido, ou seja lá o que for. É horrível isso. Da boca de um espírita sair uma coisa dessa. É muito triste. O indivíduo que defende uma coisa dessa não é espírita, muito menos cristão. Então vejam que, mesmo que nós tenhamos ideias, mas é porque determinada posição é contrária a isso, aquilo. Sim, mas toda posição minha favorável à morte, seja ela qual for, ela é contrária ao espiritismo. Digam o que quiserem. Queiram apaziguar a consciência do jeito que quiserem, mas não é favorável ao espiritismo. Nem tampouco ao cristianismo. É uma pena. E nós vemos isso em todos os lados. Então é violência, porque essa violência é uma violência sua, é uma violência minha, é uma violência nossa. Somos nós que estamos promovendo os homens levianos que estão nos governos do mundo inteiro. Então as sociedades, elas aplaudem os corruptos, elas aplaudem os violentos, elas aplaudem os ditadores o tempo inteiro. E vão ver as consequências depois. Eu não sabia. Sabia, porque você aceitou. Quando eles levantaram-se contra os negros, contra os homossexuais, contra os judeus, quando eles matavam as pessoas, eles queriam justificar isso com a necessidade da pobreza no seu ambiente, da sua sociedade, de que eles estavam tomando o seu país, ao amor à nação. Isso foi um discurso dos piores que teve na humanidade. E quantas nações levantaram suas estruturas baseado no assassinato, na morte, nos crimes? Então é muito ruim quando a gente ouve cristãos propondo isso. Então o cristianismo foi envolvido em todas essas culturas de violência o tempo inteiro. Quando Constantino, no ano 313, dizia: eu sonhei que se eu botasse o estandarte de Jesus à frente da guerra, eu ganharia a guerra. Mas ele disse isso porque naquele momento ele percebia o crescimento do cristianismo e era uma maneira política de poder dominar o reino, de poder dominar a nação, de poder dominar o que ele queria dentro do território das conquistas romanas. Então ele aceita, bota a bandeira, ganha porque tinha um grupo muito melhor, uma capacidade bélica melhor, vence a guerra e diz: a partir de hoje o cristianismo é a doutrina de Roma. Então a partir daí começa o cristianismo, a sua derrocada, porque foi o seu estandarte de paz, foi colocado na guerra. Em nome de uma política perversa,
E em nome dessa política perversa, o mundo inteiro sofreu as consequências desse comportamento terrível do cristianismo institucionalizado a partir desse ano 313. Que pena! Não é uma pena? É contrário à mensagem de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí ele vai continuar no item 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos de justiça. Mas não é a justiça que eu procuro, porque a justiça nossa, a justiça que nós procuramos na política, a justiça que nós procuramos na religião, é uma justiça pessoal, particular. Não é para a sociedade, não é coletiva, não é interesse do bem comum. Não, é o meu interesse. Eu acredito nisso e isso eu defendo. Mas eu não defendo o que é justo. Preste atenção que a maioria das pessoas defende apenas seus interesses específicos. Interesse de grupos específicos. E é muito ruim isso. Nem sabem o que estão falando quando defendem, porque defendem apenas sua vaidade, seu egoísmo. Então nossa sociedade no mundo inteiro está sofrendo muito disso. Porque eu não penso enquanto humanidade. A gente, um dia que pensar como humanidade, acredite, a política vai ser maravilhosa. Porque toda vez que um político subir num palanque, nós vamos ouvir ele ter que dizer, mas não é só dizer, é que ele vai ter que praticar a justiça comum, o bem comum, independente dos interesses que ele tenha particular ou que o seu partido tenha, porque o partido de qualquer indivíduo será outro indivíduo, será a humanidade. No dia que os políticos tiverem como seus partidos o ser humano, não teremos mais partidos, nós não teremos mais legendas partidárias. Teremos seres humanos cuidando de humanos. Mas, infelizmente, aqui para nós, não existe hoje humanos querendo cuidar de humanos na política. Existem humanos querendo tomar o poder ou com medo de perder o poder. Só isso. Infelizmente. Os maiores ditadores fizeram apenas isso. Dominaram, tomaram o poder. E quando estiveram lá, mesmo com promessas maravilhosas, não pensaram nos humanos que os elegeram, que subiram ao poder e eles não fizeram absolutamente nada por esses humanos. Não é? Então, nossa humanidade é assim. A gente não percebeu ainda. Então, quando a gente fala de justiça, a gente quer a justiça particular. Ou de um grupinho, de uma casta, de uma bandeira, de um partido. Especificamente, essa é a justiça. Mesmo que outros morram, sofram, mesmo que outros percam, mesmo que morram à fome nos hospitais por falta de amparo, falta de socorro, mas o que eu estou defendendo é o certo. E em nenhum momento, talvez você tenha pensado que o certo é que o outro humano não morra. Que o outro humano não morra de fome, que o outro humano não morra numa fila de hospital esperando ser socorrido. Eu não estou falando do Brasil, não, tá? Estou falando do mundo inteiro. Morre nos Estados Unidos, nas filas dos hospitais, nos hospitais por falta de tratamento, morre a fome, uma quantidade enorme de famintos nas ruas dos Estados Unidos, nas maiores capitais, tem muitos famintos morando no meio da rua também. E não é de hoje. Fora no Brasil, como aumenta cada dia a fome, a miséria no Brasil também. No dia que qualquer político no mundo inteiro, pensar no outro humano, nós não teremos mais isso na humanidade. Não teremos. Não pode um país que tem superávit todo ano na sua produção agrícola ter gente que ainda passe fome. Não pode. Não pode. É injusto demais. Eu não estou falando só de hoje não, tá, gente? Falando de sempre. As desigualdades nossas podem estar muito elevadas, mas sempre houve muita desigualdade no nosso país. Mas, infelizmente, porque os políticos nossos, todos, não pensam como humanos por outro humano. Pensam apenas no poder que eles podem dominar e as pessoas que eles podem dominar. Infelizmente, a religião não pensa como humano, não pensa no humano como filho de Deus. Pensa como uma posição de poder, dominar a sua igreja, a sua mensagem, a sua teologia, a sua filosofia, a sua ideologia, ser melhor do que as outras ideologias. Não pensam no humano, que está às vezes sentado no púlpito, sentado numa cadeira, à frente de um púlpito, e tem muito mais necessidade de Deus do que eles podem imaginar. E eles estão lá pregando
coisas que não alimentam nem a alma nem o corpo. Infelizmente, a igreja também é desumana. Também falta espiritualidade. Quando eu digo igreja, entendam todas as instituições religiosas que poderiam projetar o humano em nós. Porque a gente está tão preocupado com o transcendente, com o mundo espiritual, com o nosso lar, com o céu, que esquece de que antes de tudo isso, antes de nosso lar, antes do céu, antes do que é que seja, somos humanos ainda aqui, vivendo uma experiência humana e precisamos das condições humanas para viver melhor. Para quando transcendermos nessa paz e vivermos a justiça que Jesus propõe. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Nós vivemos no Brasil e no mundo sede e fome de justiça. Mas muitos de nós apenas querem a justiça para si. Não é desses que Jesus falava, é daqueles que compreendem a verdade de ser humano e de poder fazer essa justiça na sua humanidade. É aquele que mesmo com fome, tendo um pão, reparte com seu irmão. É aquele que mesmo na falta, ampara o irmão na falta. É aquele que mesmo que esteja nas piores condições do mundo, ainda diz uma palavra de misericórdia com o outro, de paz para o outro, para que o outro não caia mais ainda. Esse é o que está em busca da justiça, não a justiça da nossa política, não a justiça dos nossos políticos, não os nossos corruptos de estimação. Infelizmente, porque nós temos a verdade verdadeira é essa. Dependendo de quem você tem como estimação, nós só temos corruptos de estimação. Não importa o lado que você esteja, tá? Não importa o lado. Você só tem um corrupto de estimação, só isso. Infelizmente, não é essa justiça que Jesus fala aqui. É daqueles que precisam dessa justiça, da paz humana e da possibilidade de que seja humano e que ele seja tratado como esse humano que precisa se libertar em paz, encontrar esse céu, não essa transcendência tola. No dia que chegar o seu momento, você irá, nem se preocupe. Eu sei que no dia você, eu, qualquer um, nós iremos. Se preocupe com a sua transcendência no dia que você for morrer. Aí você se preocupa, porque cada um vai ficar com a sua. Mas, por enquanto, promovamos a paz como espíritas, como cristãos, urgentemente. Está na hora da gente promover a paz. Para a gente não ficar apenas defendendo bandeiras perversas. Isso não é justiça. Acredita em mim. Isso não é justiça. Justiça é quando a gente puder satisfazer essa humanidade sedenta de pão e sedenta de Deus. Urgentemente. Então, nossa proposta seja essa proposta. Para a gente não se perder nas ideologias, nas bandeiras e nas falácias. Porque nós seremos responsabilizados por isso. Fique tranquilo. Todos nós que defendemos a violência, a agressão e a desumanidade em qualquer instância, seremos responsabilizados por isso. Vindo numa condição pior, né? Infelizmente. A justiça se dá pela nossa consciência. Deus não pune ninguém, tá? Só nossa consciência. Vamos ver o que é que ele diz aqui no item 8. O item 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meu Deus, como é lindo esse capítulo da Bíblia. Disse que se destruísse toda a Bíblia e se ficasse só o Sermão da Montanha, tudo estava ali. É isso, verdade. Sabia que é verdade isso? Tudo está ali. Porque o que é a Bíblia? É um amontoado de escritos, né, gente? A gente fala da Bíblia como se fosse um livro. É um livro porque botaram tudo junto, né? Mas cada texto vindo do passado ou do presente foi feito tudo separado, viu, gente? Cada livro, cada carta, cada caderno, cada coisa foi feito tudo separado. E um dia, lá São Jerônimo foi lá, juntou tudo, o Papa disse, junta aí o que é que tem de escritura e vamos fazer uma Bíblia só. E fez-se. Pegou-se as escrituras antigas lá do povo hebreu, juntou-se alguns livros e juntou-se com o novo, chamado Novo Testamento e fez-se aí uma grande Bíblia. Mas é só isso. De Jesus, só é a partir de Jesus. Só a partir daquele ponto. Os evangelhos e os atos dos apóstolos. Mas ainda assim, se tudo isso se acabasse, ficasse o Sermão da Montanha, toda a história do amor estava salvo. Toda a lição, todo o ensinamento de Jesus estava salvo.
Então, opa, deixa eu ver a hora. Gente, 15 minutos passa voando, né? As coisas aqui. Então, pelo menos para mim, tá passando super rápido. Diz que quando a gente faz as coisas com alegria, tudo é ligeiro, né? Quando a gente tá em paz, com alegria, com a possibilidade da vida, tudo passa voando. Quando a gente tá triste, sofrendo com dor, demora uma eternidade. Um minuto parece que uma hora parece que é um minuto, né? É assim que a gente vê. Então a gente precisa entender que quando a gente está alegre, o tempo passa voando, né? Quando a gente está triste, o tempo demora mais a passar, é verdade. Presta atenção quando você está com uma grande angústia, como o tempo demora. Quando a gente está numa grande alegria, passa super rápido. Sábado e domingo, né? Principalmente domingo é um vento, né? Não é assim que a gente faz? Aí o resto da semana é mais demorado um pouquinho. É nada, é tudo o mesmo tempo. É porque dependendo do estado de espírito em nós vamos estar percebendo o tempo de maneira diferente. Então ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um textinho que fala sobre misericórdia, sobre piedade. Misericórdia, piedade são sinônimos, né? São palavras que estão associadas. Piedade, misericórdia, compaixão, tudo são palavras gregas e latinas que têm relatividade uma com a outra. Então, misericórdia é piedade. No livro do Evangelho tem assim, piedade. O sentimento que mais vos aproxima dos anjos é a piedade. Que coisa linda! Que coisa linda! Piedade, misericórdia. Ai, quem dera eu aprendesse a ter misericórdia pela alma humana, pelo ser humano, piedade pelo outro. Mesmo o mal, porque a gente tem, às vezes, piedade por quem sofre, mas pelo que é mal a gente não tem. Dr. Bezerra de Menezes um dia fez uma oração linda, orando pelos violentos, orando pelos maus. Eu acho que foi Divaldo Pereira Franco, o médium espírita, que fez essa proposta de uma oração de Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que ele orava, Senhor, eu quero orar pelos maus, pelos violentos, pelos que fizeram mal. Não quero orar agora pelos que sofrem, mas por aqueles que fazem sofrer, porque a dor deles é tão grande no seu egoísmo, na sua vaidade, na sua condição de incompreensão de humanidade, que eles precisam de misericórdia, Senhor, precisam de piedade. E nós não conseguimos, às vezes, ter piedade pelo perverso, que é o maior dos sofredores. Nós não conseguimos entender a mensagem de paz de Jesus, quando Jesus, ele tem piedade por Madalena, ele tem piedade por Zaqueu, ele tem piedade por todas as pessoas, mesmo sendo pessoas violentas, agressivas, de má vida, como eles chamavam naquela época. Jesus tem misericórdia exatamente dessas pessoas. É dessas pessoas que Jesus mais tem misericórdia. Quando eu vejo Jesus tendo misericórdia por Marta, quando eu vejo Jesus tendo misericórdia por aqueles que provocavam o mal, quando nós vamos conseguir ter misericórdia pelo perverso? Quando nós vamos ter essa miséria? Quando a gente vai ser cristão? É muito difícil a gente seguir Jesus. Muito difícil. Até porque a gente nem quer. Porque a gente ainda continua nesses prazeres mundanos da vida. E eu não estou falando aqui de beber, eu não estou falando de ir para a praia, de se divertir. Não é disso que eu estou falando. Quando eu digo prazeres mundanos, é uma satisfação perversa que nós temos em ver o outro sofrer. Mesmo ele merecendo. Mas quem somos nós, julgadores, para poder fazer isso? Então, quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Imagine quem de nós é capaz de julgar. Precisamos muito de misericórdia. E quando nós orarmos e pedimos a Deus, misericórdia, Senhor, Deus não diria, né? Porque não é uma personagem, uma pessoa para dizer a nós, mas a consciência diria, tiveste misericórdia? Lembra do Senhor, do rei que foi tomar conta dos seus servidores? Jesus começa assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo tomar conta, receber de volta aquilo que ele deu às pessoas, tinha um homem que lhe devia 10.000 moedas. E ele foi cobrar e o homem ajoelhou-se, misericórdia, Senhor, tem piedade de mim que eu não posso pagar.
porque ele ia para a cadeia. E aí o rei tem misericórdia, se compadece dele, tem compaixão e diz: estão perdoados. Está perdoada a tua dívida porque eu me compadeci do teu sofrimento. Quando ele chega lá fora, um outro devia 100 moedinhas para ele, se ajoelha e diz: me ajuda, me perdoa, eu vou pagar quando puder. Ele mete o cara na cadeia. As pessoas vendo disseram: olha, aquele homem que tu perdoaste, agora botou um amigo que devia nada para ele. Aí o rei diz: pega ele, mete na cadeia, só sai de lá quando pagar até o último ceitil. Olha que interessante. Jesus faz essa alegoria porque na época tinha o peso, o poder dos reis, né, dos poderosos, nesse sentido. E uma dívida era sujeita à cadeia. Roma também era assim. O indivíduo que devia perdia inclusive o status de patrício romano. Podia ser vendido como escravo. Existiam escravos romanos também, viu, gente? Não só existiam escravos hebreus, não. Romanos também. Então, ele virava escravo, porque devia. Então, veja, Jesus está dizendo, se você não tem misericórdia, como é que você está pedindo misericórdia a Deus? Então, a gente tem que tomar cuidado. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que lindo, né? Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres do espírito, porque verão o reino dos céus. Nessa penúltima ele vai dizer, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui o sentido de ver a Deus é o sentido de compreender a universalidade do divino, não é? Compreender a vida em toda a sua grandiosidade, a liberdade daquele que é simples de espírito. E vai dizer, onde ele estiver, ele está lá livre. Não importa a tempestade, a catástrofe que aconteça, ele é limpo de coração, ele é puro. Por que vos desesperais, dizia Jesus, a tempestade batendo o barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Pedro desespera-se, mesmo sendo um homem preparado. Jesus disse, ô homens de pouca fé, ô homens impuros, raça de víboras, homens incrédulos, por que tem tanto medo? Porque não eram puros de coração ainda. Impossível de ver a grandiosidade de Deus, a divindade. Jesus diz, aqueles que têm puro coração verão a Deus. E todo dia aquele que tem um coração puro vê a Deus, na simplicidade da vida e da sua própria jornada. E ele vai dizer assim, por último, bem-aventurados os pacificadores. Ainda tem duas aventuranças. Eles vai dizer ainda nessa. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por injúria e perseguição, e eles mentirem e disserem todo mal contra vós. Por minha causa, por causa do bem. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, ele diz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas quando ele diz dos pacificadores, ele vai dizer que serão chamados filhos de Deus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se assim não fosse, eu não teria dito. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque leve é meu jugo, suave é meu jugo e leve é meu fardo. Que palavras belíssimas. A mensagem de Jesus bastaria isso aí. E nós não confundiríamos nada. Nada. Quando nós entendermos essa paz, nós vamos nos libertar de verdade. Não haverá mais teologia. Não haverá mais religião. Na Revista Espírita tem uma comunicação de Júpiter. Em determinado momento, Allan Kardec, ou quem faz a pesquisa, conversando com o Espírito, pede algumas coisas a ele. Uma, ele diz, quanto tempo se vive em Júpiter? E o Espírito diz, como é que eu posso medir o tempo? Isso é muito bonito. E aí diz, meça com o tempo da Terra. Aí ele diz, entre 500 e 600 anos. Vive-se em Júpiter. Ele diz, se a raça mais inteligente do planeta fosse morar em Júpiter, que categoria ela alcançaria nesse planeta? E o Espírito responde, a categoria dos chimpanzés no vosso planeta. Como nós estamos atrasados ainda. E outra pergunta maravilhosa que ele faz é, tem religião em Júpiter? O Espírito responde só assim, que pergunta inútil.
Que pergunta inútil. Por quê? Porque lá eles veem o coração, a alma. Eles não têm mais o que esconder, não tem mais hipocrisia, não precisam mais se esconder atrás de uma bandeira de igreja. Nada disso. De centro espírita, de filosofia. Para que filosofia? Para que livro? Para que igreja? Para que templo? Para que teologia? Se eles se veem, a alma, o amor reina, a paz reina, para que igreja? Para que religião? Que pergunta inútil, não é? Que coisa inútil. Porque nós só a temos ainda porque precisamos esconder muito daquilo que nós somos, porque se ainda não somos livres, não somos pacificadores, não temos a misericórdia, a simplicidade do coração, não temos toda essa bem-aventurança, então nós não compreendemos. Ainda não teremos a capacidade, precisamos de religião para controlar, o cabresto em nós ainda é necessário. Tá bom? Estamos chegando já ao final, né? Que pena, estamos chegando ao final. Para finalizar, lembra de Jesus. Quando a gente pensar em guerra, em violência, em agredir o outro irmão, falar de maldade, agir com maldade, lembra que ele diz assim, quando for levar a oferenda ao pé do altar, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Volta e reconcilia-te primeiro com teu adversário. Depois você dá a oferenda. Mas primeiro, reconcilia-te com teu adversário. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos nos lembrar disso, tá bom? Vamos orar? Vamos de novo nos concentrar no bem? Eu acho que já passamos, deixa eu ver aqui o tempo. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo para a gente finalizar, que eu acho que é exatamente isso, né? 56 minutos falando, meu Deus, que coisa. Deixa eu dar um abraço em vocês aqui para a gente terminar. O número de pessoas que passaram aqui conversando com a gente, mas ainda aqui o Charles desde o começo, Francisco Augusto, aqui nós continuamos com a Aldenira aqui conosco, a Aldenora também, Albérico, Luiz Manuel, Cristina Tereza, um abraço a todos vocês e todos que passaram, todos que verão, quem sabe depois, essa gravação. Muito obrigado pela presença e ao Seno, mais uma vez, muito obrigado por me acolher aqui e por essa oportunidade maravilhosa que vocês me deram de novo, não é? De novo, muito obrigado, tá bom? Vamos dizer assim com Jesus. Jesus, amigo, obrigado pela chance do coração em paz, da mente tranquila, consciência tranquila do trabalho realizado. Muito obrigado, Jesus, por esse aniversário daqueles que são os mentores desta casa, as lembranças de todo o progresso do Espiritismo nesses momentos, por todas as pessoas que estiveram aqui. Pacifica o nosso coração, Senhor, mas que sejamos nós a paz. Como diz a música, a paz do mundo começa em mim. Muito obrigado. E em nome de todos esses espíritos também agradecemos por conseguirmos fazer o trabalho. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito bem. Eu vou desfixar aqui para ver, se tem alguma outra mensagem. Amigo querido Leonardo, agradecemos a você pela excelente explanação na live do Seno. Gratidão, irmão, e volto sempre. Muito obrigado também. E a Aldenora agradece também a todos os amigos e irmãos que estão presentes e que participaram. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Assim seja.